Olá, olá, moçada, aluno Fato Concurso e Fato OAB. Iniciamos falando sobre o princípio da anterioridade. Esse princípio é um dos princípios mais importantes do direito tributário. O princípio da anterioridade, que se divide em anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. Ele e o princípio da legalidade, esses dois mais o da legalidade, são os princípios mais importantes que existem no direito tributário. Ou seja, é obrigatório que vocês saibam, no mínimo, esses três princípios. Iniciamos pelo princípio da anterioridade anual. Ele diz o seguinte, que é vedado exigir ou majorar tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado a lei que os instituiu ou que o aumentou. Esse é o princípio da anterioridade anual, por isso que fala no mesmo exercício financeiro. O exercício financeiro, ele coincide com o exercício do ano civil, ou seja, o exercício financeiro inicia no dia 1º de janeiro e finaliza no dia 31 de dezembro. O princípio da anterioridade anual não pode ser confundido em hipótese alguma com a anualidade. Existe um princípio que era na Constituição de 67, que falava sobre o princípio da anualidade. Esse princípio não existe mais. Então, se colocarem no item princípio da anualidade, está errado. É princípio da anterioridade anual. Anualidade, não mais. Já foi ventilado, mas risquem da memória que não existe mais esse princípio. A partir da Constituição de 88, esse princípio não existe mais. A anualidade existiu até a Constituição de 67, determinando a autorização anual para a cobrança de tributos, mas não consta no texto constitucional em vigor, que é o de 88. Falamos sobre o princípio da anualidade, da anterioridade anual, só que existe algumas exceções ao princípio da anterioridade anual, ou seja, eles podem ser exigidos ou majorados e cobrados no mesmo exercício que foi instituído ou majorado, que é o imposto de importação, imposto de exportação, IOF, IEG, empréstimo compulsórios, IPI, CID combustível, ICMS combustível, contribuição para a Seguridade Social. Todos esses impostos são exceções ao princípio da anterioridade anual. Nós vamos voltar nesse quadro, mas primeiro eu vou falar sobre o princípio da anterioridade nonagesimal e nós voltamos para esse quadro. Princípio da anterioridade nonagesimal. Falamos sobre o princípio da anterioridade anual e agora vamos falar sobre o princípio da anterioridade nonagesimal. O próprio nome fala, princípio da anterioridade anual, ou seja, no mesmo ano, não pode ser cobrado. Existem exceções que vimos. Princípio da anterioridade nonagesimal, o nome fala, nonagesimal, 90. Ele fala o quê? Que o princípio da anterioridade nonagesimal garante que a criação ou a majoração de determinados tributos somente será aplicada após 90 dias da publicação da respectiva lei instituidora ou majoradora. A Constituição Federal exige que se observe a antecedência mínima de 90 dias da data da publicação que ou instituiu ou que ou majorou. Então, publicou a instituição do tributo ou publicou a majoração do tributo, de acordo com o princípio da anterioridade nonagesimal, obrigatoriamente tem que esperar 90 dias para começar a cobrar o tributo. Esse princípio também é chamado do princípio do não susto, ou seja, o contribuinte ele não vai tomar um susto quando ele dormir e acordar com o tributo batendo na sua porta. Não. De acordo com esse princípio, no mínimo, ele tem que esperar 90 dias. Só que existe também, ao princípio da anterioridade nonagesimal, as suas exceções, que são o imposto de importação, o imposto de exportação, IOF, IEG, empréstimos compulsórios, imposto de renda e a base de cálculo do IPTU e do IPVA.
tem um quadro, esse quadro é importantíssimo que vocês memorizem ele, porque ele tem as duas exceções aos princípios. O que vai cair na sua prova da OAB vai ser exatamente esse quadro aqui. Esse quadro vocês têm que memorizar, porque cai regra ou cai exceção? Cai geralmente exceção ao princípio. Exceções ao princípio da anterioridade anual e exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal. Analisemos esse quadro, que ele traz as duas exceções. Está vendo o quadro aqui? Neste quadro, ele não é somente o IPTU, a base de cálculo do IPTU, não somente a base de cálculo do IPVA e não somente o IR. Olhem o quadro por inteiro. O quadro por inteiro existe importação, exportação, IOF, IEG, empréstimos compulsórios, base de cálculo do IPTU, base de cálculo do IPVA e IR. Todo esse quadro integra as exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal. Esse quadro inteiro integra a exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Vamos para este quadro aqui agora. Todo esse quadro aqui integra as exceções ao princípio da anterioridade anual, que é CID combustível, IPI, contribuição da Seguridade Social, ICMS combustível e também imposto de importação, imposto de exportação, IOF, IEG e empréstimo compulsórios. Só que, na intersecção dessas duas circunferências, existem os impostos que são reguladores de mercado. Analisem muito bem, vocês vão ver muito esse nome, essa redação, reguladores ou regulatórios de mercado. Os reguladores de mercado, vocês podem prestar atenção que eles não respeitam nem a anterioridade anual e nem a anterioridade nonagesimal. Eles não esperam nem 90 dias e nem o próximo exercício financeiro seguinte, ou seja, são cobrados de imediato. Quem são os impostos reguladores de mercados? Imposto de importação, imposto de exportação, IOF, IEG e empréstimos compulsórios. Esses impostos, no momento da sua criação, eles já podem ser criados, porque eles são reguladores de mercado. Se a bolsa está baixa, eles aumentam a importação. Se está alta, eles diminuem a importação, aumentam a exportação, aumentam a operação financeira. IEG pode ser decretado, empréstimo compulsório também pode ser decretado e tem que ser cobrado de imediatos. Por isso que esses impostos, na intersecção das duas circunferências, eles não respeitam nem o exercício financeiro e nem 90 dias. São reguladores de mercado. Só que existe um macetinho para que vocês gravem. Um macete, seguinte, vocês pegam, gravem as exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal, gravem as exceções dos princípios da anterioridade anual e gravem essa intersecção. Vejam, analisem que tem somente 3 tributos nessa circunferência, 4 tributos nessas e 5 nessa. Então é 3, 4 e 5. Primeiro vocês vão gravar com uma frase que pode ser ir ao Banco Central, pagar IPTU e IPVA. Ir de IR ao Banco Central. Base de cálculo de quê? IPTU e IPVA. Esse é o quadrinho que é a exceção da anterioridade nonagesimal. Gravem um outro macete, que é o CICE. O CICE é CID combustível, IPI, contribuição da Seguridade Social e ICMS combustível. Aquele faz parte do outro quadro, que é exceções ao princípio da anterioridade anual. E na intersecção que faz o tributo, que faz uma exceção tanto ao princípio da anterioridade anual quanto à nonagesimal, vocês gravem imposto de importação, imposto de exportação, IOF, IEG e empréstimos compulsórios. Vocês gravando este quadro aqui, vocês vão matar todas as questões relativas ao princípio da anterioridade anual e princípio da anterioridade nonagesimal. Então, decore esse quadro que vocês com certeza vão se deparar na prova da OAB com uma dessas questões. Desejo a vocês um bom estudo e uma boa prova. Até a próxima.